O Agroforte Brasil Forte Senar Educação está no ar. Esse é o programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Aqui você vai acompanhar aulas e dicas práticas sobre as atividades do setor agropecuário. Todos os sábados aqui no Terra Viva, você, trabalhador do campo, vai conferir muito conhecimento e informação. Temos também um portal na internet, feito especialmente para o nosso programa. Aqui estão disponíveis todas as aulas, além do material didático para completar o seu estudo. E ao final de cada tema, você poderá fazer uma avaliação para ter o certificado. E hoje continuamos com as boas práticas de fabricação de alimentos. Vamos saber os cuidados de manutenção e higiene dos equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato direto com os alimentos. Manter a qualidade de equipamentos móveis e utensílios. Unidade 8. Os equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com os alimentos devem estar de acordo com o estabelecido pela legislação e deverão obedecer os seguintes critérios: ser de material atóxico, ser de material que não transmita odores e sabores, estar em bom estado de conservação, ser resistente à corrosão, ser resistente a operações de limpeza e desinfecção. É importante realizar a manutenção periódica dos utensílios ou equipamentos de medição, mantendo o registro dessas operações. Também é necessário que seja feita uma avaliação das superfícies dos equipamentos, móveis e utensílios, verificando se estão de acordo com a legislação. Superfície lisa, de material impermeável e lavável, isenta de rugosidade, frestas e outras imperfeições que possam comprometer a sua higienização, e de material que não contamine os alimentos. Higienizar instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Unidade 9. Realize a higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Higienize as instalações antes e depois das atividades, nas áreas de produção e sempre que apresentar indícios de risco de contaminação dos produtos. Precaução: a pessoa encarregada de preparar e utilizar os produtos sanitizantes deve usar EPIs, equipamentos de proteção individual, conforme as recomendações do fabricante. Atenção! Os produtos sanitizantes utilizados devem preferencialmente estar registrados ou notificados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Devem ser identificados e guardados em local reservado para essa finalidade. É proibida a utilização de produtos odorizantes ou desodorizantes nas áreas de manipulação e armazenamento de alimentos. A diluição, o tempo de contato e o modo de uso e aplicação dos produtos sanitizantes devem obedecer às instruções recomendadas pelo fabricante. Os utensílios utilizados na higienização de instalações devem ser distintos daqueles usados para a higienização das partes dos equipamentos e dos que entram em contato com o alimento. E deve-se tomar cuidado para impedir que os alimentos sejam contaminados pelos produtos utilizados na higienização. Receber a matéria-prima e os insumos. Unidade 10. O recebimento da matéria-prima e dos insumos deve ocorrer em área protegida da chuva, do sol e da poeira, de forma a garantir a segurança do produto. A matéria-prima e os insumos entregues pelo fornecedor devem ser inspecionados quanto à sua qualidade e quantidade, segundo critérios pré-definidos para cada produto. Avalie a quantidade da matéria-prima e dos insumos recebidos. Verifique se a quantidade de matéria-prima e de insumos recebidos corresponde àquela solicitada e se consta em nota fiscal. Avalie a matéria-prima recebida em seus seguintes aspectos: denominação de venda, lista de ingredientes e conteúdo líquido, número de lote e ou data de fabricação e ou prazo de validade, número de registro no órgão oficial, quando for o caso, nome e endereço do fabricante, temperatura da matéria-prima, características sensoriais, sabor, aroma, cor, aparência e textura. Se as embalagens estão limpas e íntegras.
e as características específicas para cada ingrediente. Atenção! Os produtos reprovados na recepção ou com prazos de validade vencidos devem ser devolvidos ao fornecedor. Alimentos com embalagens que apresentam sujidades, estejam rasgados ou furadas, latas amassadas com ferrugem ou estufadas não podem ser recebidas. Verifique as condições de conservação e de higiene do veículo de transporte. Verifique a higiene do entregador. Armazene a matéria-prima e os insumos. É necessário observar as temperaturas indicadas para armazenamento da matéria-prima e dos insumos. Congelados, menos de 12 graus Celsius, ou conforme as indicações do fabricante. Refrigerados, até 10 graus Celsius, ou conforme indicações do fabricante. Carnes, até 7 graus Celsius, ou conforme indicação do fabricante. Pescados, até 3 graus Celsius, ou conforme indicações do fabricante. Está gostando do nosso programa de hoje? Então não saia daí, que depois do intervalo vamos falar dos cuidados na higiene para trabalhar com alimentos. Voltamos já. O que faz um agro forte? A geração de riqueza? A balança comercial positiva? Responsabilidade social? A geração de empregos? A verdadeira força do agro está nos milhões de produtores que levantam todos os dias, produzem, preservam e amam o Brasil. Estamos de volta com Agroforte, Brasil Forte e Senar Educação. Continuamos com a nossa série de aulas sobre boas práticas de fabricação de alimentos. Neste segundo bloco, vamos saber como cuidar da higiene e da proteção pessoal de quem trabalha com alimentos. Acompanhe! Cuidar da higiene e da proteção pessoal. Unidade 11. Qualquer pessoa, mesmo que seja saudável, pode contaminar os alimentos durante a manipulação. Por isso, quem trabalha na produção precisa tomar alguns cuidados e seguir normas básicas de higiene. Atenção! Os manipuladores de alimentos devem ser capacitados periodicamente em higiene pessoal, em manipulação e em prevenção de doenças transmitidas por alimentos. A capacitação dos manipuladores deve ser comprovada mediante documentação. Os manipuladores de alimentos deverão tomar banho antes do início das atividades de produção, não utilizar perfume ou cremes perfumados, usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outros acessórios apropriados, utilizar máscara sempre que necessário, escovar os dentes diariamente, fazer a barba diariamente, manter as unhas aparadas e sem esmalte ou base e retirar todos os adornos e maquiagem. Qualquer pessoa que faça parte da equipe da área de processamento de alimentos, sejam visitantes ou pessoas responsáveis por executar a manutenção ou supervisão, deverão ser informadas sobre boas práticas de manipulação de alimentos, cumprir os requisitos de higiene e saúde estabelecidos, estar devidamente uniformizada, ter autorização para entrar e permanecer na área de produção. Atenção! Na área de produção, não se pode fumar, falar desnecessariamente, cantar, assoviar, cuspir, comer e manipular dinheiro. Os objetos pessoais devem ser guardados em local específico e reservado para esse fim. Utilize uniforme na área de produção. Os uniformes precisam ter as seguintes características: ser de cor clara para manipulador de alimentos, ser composto por calça comprida e camisa ou jaleco fechado, de preferência em tecido de malha ou de algodão, ser trocado diariamente ou sempre que apresentar sujidades,
ser mantido limpo e conservado e ser usado exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento. Para as pessoas que trabalham na manipulação de alimentos, é proibido carregar celulares e outros objetos nos bolsos do uniforme. Ser de cor diferente para as pessoas que executam a limpeza e higienização, diferenciando daquelas que atuam na produção. Atenção! A pessoa responsável pela limpeza poderá usar o uniforme também nas dependências externas do estabelecimento. Utilize equipamentos de proteção individual, EPIs. Os EPIs são essenciais para proteger a saúde e a integridade física das pessoas nas unidades de processamento, sejam elas trabalhadores ou visitantes. Nos estabelecimentos, é obrigatório o uso de botas de borracha em ambientes úmidos e também para limpeza e higienização, protetores auriculares para as atividades em locais com alto nível de ruído, avental plástico em locais onde haja grande quantidade de água, uso de luvas sempre que necessário, luvas de malha de aço para cortar carnes, luva nitrílica de cano longo na limpeza do ambiente, luvas térmicas sempre que houver contato com superfícies muito quentes ou muito frias, luvas descartáveis na manipulação de alimentos prontos para o consumo. Atenção! As luvas devem ser bem conservadas e limpas, cuidando para que não contaminem os alimentos. As luvas descartáveis devem ser trocadas sempre que estiverem rasgadas, estiverem sujas ou contaminadas e houver interrupção do procedimento. O uso dos EPIs é de responsabilidade do manipulador e deve ser usado apenas para as finalidades a que se destina. Visitantes e pessoas responsáveis por executar manutenção ou supervisão deverão cumprir rigorosamente todos os requisitos de segurança. O proprietário do estabelecimento é responsável por fornecer os uniformes e equipamentos de proteção necessários para a preservação da saúde e integridade física das pessoas envolvidas na produção de alimentos. Precaução: é proibido usar avental plástico próximo à fonte de calor. Não é permitido o uso de luva descartável em procedimento que envolva calor, como cozimento e fritura, ou quando do uso de máquinas de moagem, de trituração, de moldagem, de mistura e similares. Os EPIs devem ser mantidos em boas condições de higiene e conservação. Deve-se trocar prontamente o uniforme se houver alguma contaminação acidental. É vedada a utilização de panos ou sacos plásticos para a proteção do uniforme. Atenção! Devem ser afixados cartazes em locais de fácil visualização, orientando aos manipuladores sobre a correta lavagem e desinfecção das mãos e demais hábitos de higiene, inclusive nas instalações sanitárias e lavatórios. Acione a torneira. Molhe as mãos e os antebraços. Coloque sabão líquido antisséptico nas mãos. Lave as palmas das mãos e antebraços. Limpe as unhas e pontas dos dedos, articulações, punhos e entre os dedos. Enxague com água corrente. Seque as mãos e os antebraços. Atenção! Os manipuladores devem lavar cuidadosamente as mãos nessas situações. Ao chegar ao trabalho, antes de manipular alimentos, após qualquer interrupção do serviço, como por exemplo ao atender o telefone, após tocar materiais com possíveis contaminações, como em uma maçaneta de porta, após usar os sanitários sempre que necessário. Os manipuladores devem evitar tocar o nariz, boca, ouvidos, olhos ou cabelos. Caso seja inevitável, lave as mãos sempre que isso acontecer. Higienize os calçados sempre que for acessar a área de manipulação de alimentos. A instalação de um pé dilúvio auxilia na proteção contra agentes contaminantes. Faça sempre a higienização dos calçados antes de acessar a área de manipulação e produção de alimentos. Hoje você aprendeu um pouco mais sobre boas práticas de fabricação de alimentos. No próximo sábado, vamos mostrar como preparar, embalar e armazenar os produtos para comercialização. E o Agroforte Brasil Forte Senar Educação fica por aqui. Esperamos que você tenha gostado do nosso programa. E não deixe de passar no nosso portal e conferir o que preparamos para você. Até mais!